Bom, pessoal, agora o nosso objetivo aqui é entender a energia relacionada, envolvida nas ligações químicas. Você lembra? Desde o início a gente fala que esse processo de variação de energia está associado à quebra e formação das ligações químicas, né? Para falar de uma maneira mais exata ainda, tem a ver também com a mudança, né? Quebra e formação de novas interações. Quando eu falo as ligações, né? O termo ligações está relacionado às ligações entre átomos e as interações também entre as moléculas. Então, quando eu quebro essas ligações, essas interações, eu tenho uma liberação e absorção de energia. Vamos tentar entender agora a natureza desse processo. Bom, vamos lá então. Então, pessoal, toda vez que eu tiver uma reação química, eu tenho o quê? Os reagentes e os produtos. Os reagentes, eu tenho um tipo de interação entre os átomos. Ligação, interação. Quando eu vou para os produtos, eu tenho outros tipos de interação e ligação. Então, isso me dá uma variação de energia diferente no sistema. Por quê? A energia está associada a essa formação e rompimento das ligações químicas. Então, a energia envolvida na formação da ligação hidrogênio-hidrogênio é diferente da energia envolvida na formação da ligação cloro-cloro. Tranquilo isso aí, pessoal? Acho que vocês já estudaram um pouquinho sobre isso aí também, né? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui, então. Olha, se eu tenho aqui, ó, C2H4, então eu tenho uma ligação dupla entre carbono. Lembra que carbono tem que fazer quantas ligações? Quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Então, eu tenho quatro ligações de cada carbono. Eu tenho C2H4. E ligando com o hidrogênio aqui. Espera só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? A quebra e a formação de ligações químicas. Olha, eu vou quebrar essa ligação aqui, carbono-carbono, e vou formar uma ligação hidrogênio-carbono, e vou formar outra ligação hidrogênio-carbono. Eu vou quebrar uma dessas ligações aqui e vou formar novas ligações. Para formar quem? Para formar o meu C2H6. Então, olha, quando eu quebro e formo essas ligações aqui, eu tenho uma variação de energia associada a isso. Essa variação vem de onde? Vem além das quebras de ligações, é lógico, mas vem um pouquinho também da mudança do tipo de interação. Você tinha um tipo de interação aqui que era moléculas de CH2 interagindo com moléculas de CH2, interagindo com moléculas de hidrogênio que interagem com moléculas de hidrogênio, e aqui agora você só tem um grupo C2H6 interagindo entre si. Então, mas basicamente a gente associa isso à quebra das ligações químicas, para fins de cálculo aqui para o nosso ensino médio. Essa energia, só para a gente lembrar, né, de onde vem essa energia, vem lá daquela questão do par, né, da formação das ligações químicas, né? Se os átomos tiverem uma distância infinita, né, tiver muito, muito, muito distante, a energia associada a essa ligação química é zero. A partir do momento que esses átomos vêm se aproximando, então vai diminuindo essa distância entre os átomos, você tem uma redução da energia desse par, até chegar no que a gente chama de poço de energia, onde a gente teria aqui uma situação aqui onde eu tenho uma situação mais estável possível, que seria uma aproximação perfeita ou uma aproximação aí onde eu teria um mínimo de energia, né? A esse distanciamento aqui, a gente tem o valor ou o comprimento da ligação química e teria o valor associado a essa ligação química. É lógico, por exemplo, esses átomos podem se aproximar mais e eles absorvem energia, ou eles podem se afastar mais e eles absorvem energia. Mas aqui seria o limite. Lembrando que essa ligação não é coisa fixa, os átomos ficam se distanciando e aproximando aí. Então, oscilando em torno dessa ligação. Então,
processo, em termos de energia, seria um processo de oscilação em torno desse que a gente chama de poço de energia. Entenderam essa ideia, pessoal, da questão de onde vem a energia das ligações químicas? Mais ou menos, bem, tá tranquilo? Mais ou menos. Eu acho que, em geral, eu vou ter que aprofundar mais, porque na primeira pancada não absorveu tudo, não, mas... Tá, beleza. Depois vamos conversando. Se tiver dúvida agora, perguntar, pode perguntando. Tá tranquilo aí, pessoal? Os demais? Professor, você poderia explicar de novo, fazendo Sim, favor? posso sim. Então vamos lá então, pessoal. Olha só, essa parte aqui ou a outra parte também? Só essa parte final só da energia, só. Então, pessoal, o que acontece? Imagina que dois átomos de hidrogênio estão a distância infinita. Tem um aqui e outro lá na China. Não existe interação entre eles. Então, a energia, a diferença de energia associada à interação deles é quanto? Zero. A partir do momento que eles vão se aproximando, há uma interação entre eles, ou seja, esse núcleo tem uma repulsão a esse núcleo, essa eletrosfera tem uma repulsão a essa eletrosfera, mas esse núcleo tem uma atração por essa eletrosfera e esse núcleo tem uma atração por essa eletrosfera. Vocês concordam com isso? É um jogo que existe aí de forças de atração e repulsão. Sim, sim. E aí, eles vão se aproximando até chegar a uma situação onde se deu a aproximação máxima, eles perderam o máximo de energia possível. Se eles se aproximarem agora, começa a absorver energia. E esse ponto aqui a gente chama de poço de energia. É onde eu teria a menor energia associada à interação entre esses dois átomos. A gente chama isso de energia de ligação. E a distância que eles estão um do outro aqui a gente chama de distância de ligação química, ou comprimento da ligação química. Aí eu só chamo a atenção que isso, ele chegou nesse ponto, ele não fica paradinho, não. Os átomos continuam se afastando e se aproximando, se afastando e se aproximando. Nesse processo aí. Tá joia? Tá joia, professor. Obrigado. Bom, então, pessoal, quando eu falo nessa ligação química, eu tenho sempre associado a qualquer elemento químico uma quantidade de energia que eu gasto para fazer o quê? Quebrar essa ligação química. Vamos voltar lá na última página para vocês verem. Opa. Ficou maluco aqui. Olha, para mim, afastar, ou seja, quebrar a ligação, levar aqui, teoricamente, uma distância muito, muito grande, eu teria que fornecer essa quantidade de energia aqui para os átomos, para a molécula de hidrogênio. 104 quilocal. Para mim quebrar aquela ligação química. Tá vendo aqui? Quilocal, né? Quilojoules. E quando eles formam essa ligação, de novo, eles liberam quantidade de energia. 104 quilocaloria por mol, por cada mol, que seriam 6 vezes 10 a 23 moléculas. Perfeito até aí? Tranquilinho. Então, vamos lá. Aí, pessoal, olha, para quebrar a ligação hidrogênio, oxigênio, eu gasto 462,3 kJ. Beleza. Que seriam 110 kcal. Por quê? Cada joule equivale a 4,18 cal. Estão lembrados disso? Então, olha, se eu quero separar os átomos da molécula de 1 mol de molécula de hidrogênio, eu tenho que quebrar duas ligações do tipo hidrogênio, oxigênio. Então, eu tenho que quebrar essas duas ligações. Então, eu teria que formar o dobro disso aqui, para romper 1 mol aqui, tá, pessoal? 1 mol. CH4, qual o tipo de ligação que existe no CH4? É ligação carbono e hidrogênio. Então, olha, carbono e hidrogênio, qual a quantidade de energia que eu preciso? 418 kJ, que seriam 100 kcal. Para romper 1 mol, também que é 1 mol, tá, pessoal? O2, agora é O2. O2 eu tenho que quebrar a ligação o quê? O dupla O. Eu gasto quanto? 493,2 kJ, que vai dar 118 kcal. Então, olha, a partir desses dados, que são, na maioria das vezes, são tabelados, e aí você tem condição de calcular, estimar a quantidade de energia necessária para romper e
e para formar as ligações químicas. Olha que legal que fica isso aqui. Esses valores são tabelados na maioria das vezes, né? Então, eu consigo fazer o seguinte, olha, eu consigo ter valores que a gente chama de energia média para quebrar essas ligações químicas. Aqui está tudo em quilojoules, viu, pessoal? Hidrogênio, hidrogênio, uma ligação só, oxigênio, oxigênio, uma ligação dupla, oxigênio, oxigênio, uma ligação simples, nitrogênio, uma ligação dupla, nitrogênio, uma ligação tripla, nitrogênio. E assim vão, são valores que a gente tem aí nas tabelas aí. Estudado em quilojoules por mol. Como é que eu aplico isso na prática? Da seguinte maneira. Eu tenho uma reação química, por exemplo, essa reação aqui do metano, do eteno com hidrogênio, que seria C2H4 com hidrogênio, e eu queria saber qual é a quantidade de calor liberada ou absorvida nesse processo. Então, olha, para quebrar essas ligações, eu precisaria dessa quantidade de produto, e para mim formar o meu CH, eu teria aí uma quantidade de energia liberada, porque eu vou formar mais uma ligação do tipo carbono e hidrogênio. Eu quebro essas ligações e formo novas ligações. E aí eu teria, um somatório disso, eu teria a minha reação final. Aqui ficou faltando os dados aqui, depois a gente vê esse exemplo aqui. Vamos pegar um outro exemplo aqui que é bem tranquilo. Opa. Esse aqui. Que seria a combustão do metanol. Então, eu tenho CH3COH e 3 meios, ou 1,5 mol de O2, para formar o quê? CO2 e água. Então, na prática, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que quebrar essas ligações aqui, ó. Quebrar todas as ligações, ver a quantidade de energia que vai ser gasta para quebrar todas essas ligações e ver a quantidade de energia que vai ser liberada quando eu formar essas ligações químicas aqui. Essa quantidade de energia que eu vou usar para quebrar essas ligações aqui são positivas e a quantidade de energia que eu vou usar para formar essas ligações aqui são negativas. Então, o que eu tenho? Quebrar um mol de ligação do tipo OH, eu gasto 462,3 kJ. Quebrar uma ligação do tipo CO, eu gasto 357 kJ. E eu vou quebrar 3 mols de ligação do tipo CH. Esses 3 mols eu vou gastar para cada uma 413 kJ. No total, 1.239 kJ. E vou quebrar 1,5 mol de ligação O dupla O. E quando eu quebro esse 1,5 mol, que é 3 por 2, eu vou, para cada mol, são 493, eu vou gastar 739,8. Então, olha, depois que eu tenho esses valores aqui, eu tenho que te informar esses valores aqui, você vai somar tudo isso aqui. Ou seja, você vai gastar, vai ter que fornecer para o seu sistema 2.798,2 kJ. Essa é a quantidade de calor que vai ser absorvida para, teoricamente falando, né, pessoal? Você quebrar todas as ligações e deixar somente os átomos nessa estrutura aí. Isso é a quantidade de calor que você vai absorver. Quando você forma essas ligações aqui dos seus produtos, você vai o quê? Liberar energia. Aí a gente tem que ver quanto de energia a gente vai liberar. Aí vamos lá agora. Para formar essa ligação CO2 aqui, né, que são duas ligações do tipo carbono-oxigênio, ele vai absorver, vai liberar 1.547 kJ. E eu vou ter 4 ligações do tipo hidrogênio-oxigênio. Olha, por que 4, professor? Porque você tem 2 moléculas de água. Então, eu vou ter 4 ligações do tipo hidrogênio e oxigênio. Então, 4 mols dessas ligações hidrogênio e oxigênio, eu vou ter uma liberação de energia de menos 1.849,20 kJ. Então, essa quantidade de energia aqui vai ser a quantidade de energia que vai ser liberada quando a reação química acontecer. Então, eu tenho essa quantidade de calor liberado. Então, quebrando essas ligações,
Como eu teria essa situação, então? O cálculo do ΔH final seria somar a entalpia absorvida lá na quebra das ligações dos reagentes e a entalpia liberada quando eu formo o meu produto. Somando esses dois valores, que seria a quantidade de calor absorvida e a quantidade de calor liberado, ou de energia, eu teria, então, o ΔH da minha reação, que seria menos 598 kJ. Ou seja, a combustão do metanol, formando CO2 e água, libera 598 kJ por mol de produto formado. Então, essa seria aí a questão das reações químicas. Então, só lembrando, né, para quebrar a reação química é sempre um processo que acontece com absorção de energia e a liberação, a formação da ligação química sempre é um processo que acontece com liberação de energia, processo exotérmico. Tranquilos, pessoal? Tudo sim, Tranquilo. professor. Ô, professor, Fácil, né? então, no caso, por exemplo, essa energia de ligação dos reagentes, ela vai ser sempre positiva, já que é um processo endotérmico, e dos produtos vai ser sempre negativo. Aí o pego da Sempre reação negativo, some tudo. sim. Beleza. Isso aí. Então, eu vou te dar os valores de entalpia de cada ligação química e você vai calcular lá, fazer os cálculos do positivo, negativo lá. Lembrando que para quebrar a ligação, você tem que fornecer para o seu sistema. Entrada, endotérmico. E quando ele forma, ele libera energia. Processo exotérmico, libera energia. É só isso. Tranquilo. Obrigado, professor.